Olá, seja bem-vindo ao canal da LS Advogados. Vamos conversar um pouco sobre as mudanças cruciais que podem acontecer na aposentadoria especial com o projeto de lei complementar número 42 de 2023. Este é um assunto que afeta a vida de milhões de trabalhadores que arriscam sua saúde e sua vida todos os dias. Nós queremos que este espaço seja um diálogo. Por isso, sinta-se à vontade para deixar suas dúvidas, suas angústias e até mesmo a sua história nos comentários. Fazemos o nosso melhor para ler e, sempre que podemos, respondemos a todos os comentários para ajudar da melhor forma possível. Neste nosso encontro de hoje, vamos mergulhar fundo na tramitação deste projeto de lei, entendendo cada etapa do seu caminho no Congresso Nacional e os bastidores das negociações políticas que o cercam. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso te dar uma informação que pode mudar completamente o seu futuro financeiro. Se este projeto for aprovado, trabalhadores que se aposentaram pelas regras duras da reforma da Previdência de 2019, com benefícios reduzidos, poderão ter o direito de pedir uma revisão. Isso pode significar um aumento de mais de 60% no valor mensal da aposentadoria, além do direito de receber os valores retroativos dos últimos 5 anos. Pense no impacto que isso teria na sua vida. É uma possibilidade real e que depende diretamente do que estamos discutindo aqui. A indignação que muitos sentem com as regras atuais da aposentadoria especial é perfeitamente compreensível e, eu diria, necessária. A reforma da Previdência, implementada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019, foi particularmente cruel com aqueles que trabalham em condições que prejudicam a saúde ou colocam a vida em risco. A exigência de uma idade mínima, somada ao tempo de contribuição em atividade especial, na prática, tornou quase impossível a aposentadoria para muitos. Imagine um mineiro de subsolo que passou décadas respirando poeira e com o risco constante de soterramento, sendo forçado a continuar trabalhando até os 60 anos de idade. Ou um eletricitário, que lida diariamente com altíssima tensão, tendo que subir em postes aos 59 anos. Ou ainda um vigilante, que enfrenta a criminalidade cara a cara, obrigado a permanecer na linha de frente com uma idade avançada. É uma situação desumana que ignora o desgaste físico e psicológico dessas profissões. É exatamente para corrigir essa distorção que o projeto de lei complementar, o PLP 42 de 2023, foi proposto. Vamos entender o que significa essa sigla PLP. Trata-se de um projeto de lei complementar. E essa é uma informação fundamental. Uma lei complementar não é uma lei comum. Ela serve para regulamentar um artigo da Constituição Federal que não é autoaplicável, ou seja, que precisa de uma explicação para funcionar na prática. Por essa razão, sua aprovação é muito mais difícil. Enquanto uma lei ordinária precisa apenas da maioria simples dos parlamentares presentes na sessão de votação, uma lei complementar exige o voto favorável da maioria absoluta da Câmara e do Senado. Isso significa que são necessários, no mínimo, 257 votos de deputados e 41 votos de senadores. Esse rigor mostra a importância do tema. O projeto em questão, se for aprovado, vai reestabelecer critérios mais justos para categorias como mineiros de subsolo, trabalhadores expostos à eletricidade de alta tensão, metalúrgicos que lidam com agentes químicos e físicos nocivos, vigilantes armados ou não, trabalhadores que manuseiam amianto e, mais recentemente incluídos, os aeronautas. Embora essas categorias representem cerca de 6% de todos os trabalhadores com carteira assinada no Brasil, estamos falando de um universo de milhões de pessoas que poderão finalmente ter seu sacrifício reconhecido. Agora, vamos aos bastidores do que está acontecendo em Brasília. A tramitação de um projeto como este é uma verdadeira batalha política e técnica. Eu acompanhei de perto a sessão da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, que ocorreu no dia 13 de agosto.
O clima era de grande expectativa. O projeto já havia sido aprovado na Comissão de Trabalho, onde recebeu um texto substitutivo proposto pela deputada Geovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina. A deputada conhece profundamente a realidade desses trabalhadores, pois atuou por 20 anos na área de gestão de pessoas e empresas da região de Criciúma, um polo da indústria carbonífera. Seu texto aprimorou a proposta original. Na Comissão de Previdência, o relator, o deputado Pastor Eurico, do PL de Pernambuco, apresentou um parecer favorável à aprovação, o que gerou um otimismo inicial. Contudo, no momento da votação, as deputadas Lenir de Assis e Laura Carneiro solicitaram uma vista conjunta. Esse é um termo do jargão legislativo que, na prática, funciona como um pedido de tempo. Elas pediram mais prazo para analisar o projeto antes de darem seu voto. A justificativa para esse pedido de vista gerou um intenso debate. A deputada Lenir argumentou que sua preocupação era de natureza técnica. Ela levantou a possibilidade de que o texto, da forma como estava redigido, pudesse criar problemas para servidores públicos de regimes próprios de previdência, que também exercem atividades especiais. O receio dela era que essa falha técnica pudesse levar à rejeição do projeto em comissões futuras, como a de Finanças ou a de Constituição e Justiça, colocando todo o esforço a perder. Do outro lado, a deputada Geovânia de Sá e o pastor Eurico defenderam a votação imediata com um argumento socialmente poderoso. Eles lembraram que caravanas de trabalhadores, gente humilde como mineiros e vigilantes, estavam gastando dinheiro do próprio bolso, deixando suas famílias para viajar até Brasília e acompanhar a votação. Eram pessoas que estavam depositando suas esperanças naquela decisão. O resultado foi um impasse. O projeto não foi votado e continua aguardando o fim do prazo da vista. Apesar da frustração, essa pausa pode, paradoxalmente, ser benéfica. Ela permite que os articuladores do projeto negociem ajustes finos no texto para garantir que ele passe pelas próximas comissões sem novos obstáculos. A nova sessão para debater o tema na Comissão de Previdência foi marcada para o dia 27 de agosto, um dia que será decisivo para o futuro de milhões de brasileiros. É fundamental que você entenda que o caminho até a aprovação final é longo e cheio de desafios. Após a votação na Comissão de Previdência, onde esperamos que seja aprovado, o projeto ainda precisa passar por outras 3 etapas dentro da Câmara dos Deputados. A primeira parada será a Comissão de Finanças e Tributação. Essa é, talvez, a fase mais crítica, pois é nela que será analisado o impacto financeiro da proposta e os cofres públicos. O governo certamente fará pressão, alegando que a medida aumentará as despesas da Previdência. Será preciso muita articulação para demonstrar que o custo da dignidade desses trabalhadores é um investimento e não um gasto. Em seguida, o texto vai para a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, a CCJ. Lá, a análise é puramente jurídica, para verificar se o projeto não fere nenhuma cláusula da Constituição. Superadas essas 3 comissões, o projeto finalmente chega ao plenário da Câmara dos Deputados, onde precisará dos 257 votos favoráveis que mencionamos. Mas não para por aí. Como o projeto original que veio do Senado foi modificado na Câmara, ele precisará retornar ao Senado Federal para que os senadores analisem e votem as alterações feitas pelos deputados. Somente após a aprovação em ambas as casas legislativas é que o texto seguirá para a sanção do presidente da República. O presidente, então, terá 15 dias úteis para decidir se sanciona o projeto, transformando-o em lei, ou se o veta total ou parcialmente. E o risco de veto presidencial é real, principalmente por conta da questão fiscal. O governo pode argumentar que não há recursos para arcar com as novas despesas, uma desculpa recorrente para barrar avanços sociais.
O caminho é árduo, mas a mobilização popular pode fazer toda a diferença. A democracia representativa exige participação, e é por isso que a pressão sobre os parlamentares é tão importante. E falando em mobilização, é impossível não citar o exemplo inspirador da categoria dos vigilantes. Eles não estão esperando passivamente que a lei mude. Eles estão organizados, fazendo a sua parte. Estão realizando manifestações, enviando milhares de e-mails e mensagens nas redes sociais para os gabinetes dos deputados, mostrando que são muitos e que estão atentos. Essa pressão organizada é o que faz um político pensar duas vezes antes de votar contra os interesses do povo. A história de um desses trabalhadores, que tive a oportunidade de ouvir, revela a dimensão humana dessa luta. Ele, um homem que dedicou 33 anos de sua vida à profissão, viu seu direito à aposentadoria ser retirado de uma hora para outra com a reforma. Hoje, ele enfrenta dificuldades financeiras extremas, a ponto de, em suas próprias palavras, haver dias em que falta o básico em casa, como um copo de café. Sua esposa trabalha fazendo bolos, mas a inflação corrói a renda e mal conseguem sobreviver. Ele desabafa que, apesar de ter o sangue nos olhos de revolta, entende que a abordagem precisa ser humilde e educada, ligando para os gabinetes, pedindo ajuda aos parlamentares para que olhem por eles. Esse trabalhador também mencionou um ponto técnico de extrema relevância: a conexão entre o PLP 42 e o julgamento do tema 1209 no Supremo Tribunal Federal. Ele lembrou que a Procuradoria-Geral da República, a PGR, se manifestou nesse processo argumentando que não poderia ser reconhecida a aposentadoria especial para os vigilantes porque não existia uma lei complementar regulamentando o tema. Perceba a importância disso. A aprovação do PLP 42 não apenas criaria as regras para o futuro, mas também forneceria a base legal que o próprio STF aponta como necessária para resolver o passado e o presente de milhares de vigilantes que já estão com processos na justiça. A lei viria para salvar a todos, como ele mesmo disse. A luta no Congresso e a luta na Justiça estão intrinsecamente ligadas. Histórias como essa mostram que não estamos falando de números ou estatísticas, mas de vidas, de famílias, de dignidade. É a prova de que a mobilização, a união e a persistência são as únicas ferramentas capazes de transformar a realidade. Agora, vamos responder a algumas das perguntas mais frequentes que recebemos sobre este projeto e sobre a aposentadoria especial em geral. A ansiedade de quem está perto de se aposentar é imensa e as dúvidas são muitas. A primeira pergunta é sempre sobre prazos. Se tudo der certo, quando essa nova lei começaria a valer? É preciso ser realista. No cenário mais otimista possível, com uma tramitação rápida e sem grandes obstáculos políticos, a lei poderia ser sancionada e entrar em vigor em março de 2026. No entanto, um cenário mais provável, considerando a complexidade da matéria e o calendário político, aponta para julho de 2026. E, se houver complicações, como vetos e longas negociações para sua derrubada, a implementação pode ficar para o início de 2027. Outra dúvida comum é: como saber se eu me encaixo nas novas regras? As categorias principais que o projeto contempla são mineiros de atividades subterrâneas, eletricitários de alta tensão, metalúrgicos expostos a agentes nocivos, vigilantes, trabalhadores expostos ao amianto e aeronautas. Mas aqui vai um alerta crucial. Não basta ter a profissão anotada na carteira de trabalho. É indispensável comprovar a exposição efetiva e habitual aos agentes nocivos à saúde ou ao risco à integridade física. Por exemplo, uma pessoa que trabalha no setor administrativo de uma indústria química dentro de um escritório com ar-condicionado, longe da produção, não terá direito. Já o colega que trabalha no chão de fábrica, em contato direto com os produtos químicos, certamente terá. A análise é individual e depende da documentação correta. Isso nos leva à terceira pergunta:
Quais serão os requisitos de tempo de exposição e idade? O PLP 42 propõe uma escala muito mais justa que a regra atual. Para atividades de altíssimo risco, que exigem 15 anos de contribuição especial, a idade mínima para se aposentar seria de 40 anos. Para as atividades de risco intermediário, com 20 anos de contribuição, a idade mínima seria de 45 anos. E para a grande maioria das atividades especiais, que exigem 25 anos de contribuição, a idade mínima passaria a ser de 48 anos. Para comprovar esse tempo, os documentos mais importantes são o Perfil Profissiográfico Previdenciário, conhecido como PPP, e, em alguns casos, o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho, o LTCAT. O PPP é um formulário que a empresa é obrigada por lei a fornecer ao trabalhador no momento da rescisão do contrato, detalhando todas as atividades exercidas e os agentes nocivos aos quais ele esteja exposto. E o que fazer se a empresa onde trabalhei faliu e não tenho como conseguir os documentos? Essa é uma situação desesperadora para muitos, mas não é o fim da linha. Existem alternativas. O primeiro passo é tentar localizar o síndico da massa falida da empresa, que é o responsável legal pelos documentos da companhia. Outra opção é procurar os antigos sócios. Também é possível buscar na Justiça do Trabalho processos de outros colegas que trabalharam no mesmo local e na mesma função, pois eles podem ter conseguido laudos que podem ser usados como prova emprestada. Além disso, os sindicatos da categoria muitas vezes guardam cópias de laudos técnicos de empresas da sua base. Em último caso, é possível entrar com uma ação judicial e solicitar uma perícia por similaridade, onde um perito avalia as condições de trabalho de uma empresa parecida que ainda esteja em atividade. O importante é não desistir. Uma pergunta de ouro que gera muita expectativa é sobre a possibilidade de revisão para quem já se aposentou. A resposta é, muito provavelmente, sim. Quem se aposentou pelas regras da reforma de 2019, que geralmente resultaram em um valor de benefício muito menor, poderá pedir a revisão para que as novas regras, mais vantajosas, sejam aplicadas ao seu caso. Mas atenção, existe um prazo para isso, chamado de prazo decadencial, que é de 10 anos contados a partir do primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação do benefício. Ou seja, quem se aposentou em janeiro de 2020 tem até o final de janeiro de 2030 para entrar com o pedido de revisão. A diferença no valor pode ser transformadora. Imagine um trabalhador cujo salário de benefício foi calculado em R$ 5.000. Pelas regras atuais, ele pode ter se aposentado com 60% dessa média, ou seja, R$ 3.000. Com as novas regras, ele poderia passar a receber 100% da média, saltando para R$ 5.000 por mês. É uma mudança de vida. Por fim, a pergunta que mais preocupa a todos: e se o presidente vetar a lei? Como já dissemos, este é um risco concreto. O argumento do impacto fiscal é poderoso e sempre utilizado para frear avanços nos direitos dos trabalhadores. O governo pode alegar que a Previdência Social não tem como arcar com o aumento das despesas. Contudo, o veto do presidente não é a palavra final. O Congresso Nacional pode derrubar o veto. Para isso, é necessária uma sessão conjunta da Câmara e do Senado e o voto favorável da maioria absoluta de cada casa, ou seja, 257 deputados e 41 senadores. Considerando o forte apoio que o projeto tem recebido de diversas bancadas, a derrubada de um eventual veto é uma possibilidade real e factível. Mas para que isso aconteça, a pressão popular precisa ser ainda mais intensa nessa fase do processo. Os políticos precisam saber que a sociedade está observando e que não aceitará um retrocesso. Em meus anos de advocacia, poucas coisas me causaram tanta perplexidade quanto a injustiça da reforma da Previdência de 2019 com esses trabalhadores.
Obrigar alguém que passou a vida no subsolo de uma mina a trabalhar até os 60 anos não é apenas uma regra previdenciária, é um ato de crueldade. Exigir que um eletricitário suba em postes de alta tensão beirando os 60 anos é ignorar os limites do corpo humano. Esperar que um vigilante com a mesma idade tenha os reflexos e a força necessários para enfrentar um criminoso é fechar os olhos para a realidade. O projeto de lei complementar 42 de 2023 é mais do que uma mudança na lei. É um sopro de esperança e a chance de restaurar a justiça. Não se trata de conceder privilégios, mas de reconhecer o sacrifício e garantir o direito a uma aposentadoria digna e segura para quem dedicou a vida a profissões tão árduas. O debate sobre o impacto fiscal é importante, mas ele não pode se sobrepor a uma questão fundamental: qual é o preço da dignidade humana? Qual é o valor da vida de um trabalhador? A mobilização de cada um de vocês é o que fará a balança pesar para o lado certo. Diante de tudo isso, a orientação final é clara. Se você se enquadra em alguma dessas categorias ou conhece alguém que se enquadre, o ideal é sempre procurar um advogado especialista em direito previdenciário, para tirar dúvidas e entender melhor como buscar seus direitos ou preservar suas provas. Cada caso possui particularidades, documentos específicos e estratégias diferentes. Um profissional qualificado poderá analisar sua situação em detalhes, verificar se sua documentação está correta, orientar sobre como obter os documentos que faltam e preparar o caminho para o pedido de aposentadoria ou de revisão no momento certo. Lembre-se, consultar um advogado antes de tomar qualquer atitude referente a seus direitos é sempre a única garantia de que eles serão preservados e de que você não perderá nenhuma oportunidade por falta de informação correta. A luta é longa, mas a informação e a assessoria jurídica adequada são suas maiores aliadas.